capítulo 14. Vamos ler o versículo 33. Se alguém tiver sem Bíblia e quiser pegar uma daquelas Bíblias ali emprestada, tá bom? Porque agora nós vamos colocar aqui, irmão, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar Bíblia para quem estiver preparando para batizar. Tá bom? Porque nós estávamos dando Bíblia e tinha umas pessoas que pegavam, irmão, parece que essa Bíblia está com tão peso de uma responsabilidade, porque tinha gente ganhando Bíblia e não estava voltando mais na igreja. Aí a gente perdendo Bíblia, tá bom? Então, pastor, eu quero batizar. Eu quero dizer para os irmãos que assim que liberar em Juiz de Fora, os cultos lá ainda não foram liberados, tá bom? Assim que liberar os cultos em Juiz de Fora, nós vamos levar uma galera daqui que quer batizar, tá bom, irmãos? Nós vamos te dar um ensinamento e você vai saber se você está preparado ou não para batizar. Porque a gente não dá banho, aqui é batismo. Diga glória a Deus. Banho você toma em casa. Agora batismo é coisa séria, tá bom? Então, pastor, eu estou interessado em batizar. Você me procura, nós vamos marcar aí um discipulado, que é um ensinamento, nós vamos te ensinar. No final, você vai saber se você está preparado ou não, se deve se batizar ou não. Amém? Aqui nós ensinamos a verdade, irmãos. Não adianta também você descer na água de qualquer forma e depois você vai e apronta de novo, se entrega ao diabo. Aí não vai ser 1, vai ser 8, porque 1 busca mais 7. Aí a coisa é séria, tá bom? E o estado desse homem pode ser pior depois. Mas, pastor, eu tenho interesse em batizar. Você pode fazer o curso sem compromisso. Aí no final você vai saber e você ganha uma Bíblia se você entrar no discipulado. Amém, irmãos? A Bíblia não foi feita para ficar aberta na estante da sua casa, empoeirada no Salmo 91, não vai valer de nada, irmão. Vai ficar lá e você está achando que o demônio vai respeitar porque está aberta no Salmo 91? Vai nada. Ele respeita quando você ouve e pratica a palavra do Senhor. Diga glória a Deus pela palavra de Deus. Diga glória a Deus. Amém? Você pode aumentar um pouquinho mais esse microfone aqui, varão. Se não der microfonia, você pode liberar ele um pouquinho mais. Quantos encontraram, digam amém. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou aí o texto? Diga amém. Amém? Ajuda ali, Marta. Ali, ó. Acharam aí? Achou aí, Júnior? Ô, glória. 1 Coríntios 14, 33. Amém? Se alguém precisar de Bíblia, tem ali. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Vamos ler de novo, mas vamos ler o 32 também. Amém? Eu vou ler e você acompanha só aí com o seu olho. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Irmão, quem sabe o que é letra maiúscula, diga amém. Quem não sabe o que é letra maiúscula, diga misericórdia. A letra... Tem a Bíblia de alguém aí, o Espírito está com letra maiúscula? Tem alguém que a Bíblia, o Espírito está com letra maiúscula ou todos estão em letra minúscula? Está tudo em letra minúscula? Amém? Quem está em letra minúscula, diga amém. É o versículo de número 32. Está em letra minúscula aí? Amém. Então sua Bíblia é original. Deus fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Eu já sabia, tá, irmão? Perguntei só para interagir com os irmãos aqui. Meus irmãos, o texto que nós lemos, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta. Ah, pastor, fechei, abre de novo. Tá bom? 1 Coríntios capítulo 14. O texto que nós lemos, ele vai dizer bem claro: Deus não é Deus de... Diga forte, Deus não é Deus de... confusão. Aí, eu coloquei um tema ali para os que assistem na internet assim: Deus coloca confusão, mas Deus não é Deus de confusão.
Semana passada, só para entender, os que vão assistir hoje pela internet a primeira vez e os que não estavam aqui semana passada, eu estive falando sobre a confusão de Deus. E eu disse que Deus coloca confusão. Como assim, pastor? Quando Deus vê que alguém se une ou se reúne no propósito de tocar em ungido dele, de tocar na igreja dele, no povo dele, ou de tentar se levantar contra ele. Aí eu dei o exemplo e apliquei o texto de Gênesis, capítulo de número 11, quando Nimrod reúne o povo, constrói uma torre, ou começa a construir uma torre, dizendo, essa torre vai tocar os céus, e a ordem de Deus era espalhar. Então o que Nimrod vai fazer é uma afronta, ele vai dizer, essa torre vai tocar os céus, e ninguém vai espalhar, nós vamos estar juntos. Deus se sentiu afrontado, e Deus falou, desçamos e confundamos a língua dos homens, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos descer e vamos confundir a língua dos homens. Deus desceu e confundiu. Eu dei exemplo aqui de passagem da Bíblia, como uma certa vez o povo se levantou contra Judá e Josafá, e Deus falou com eles, vocês vão ficar no vale de Ziz, diante do deserto de Jeruel. E quando o povo de Deus louvou, os moabitas e os amonitas e moabitas, que se reuniram para tocar no povo de Deus antes, eles brigaram entre eles, confundiram entre eles, causou uma confusão, e um matou o outro, mas não tocaram no povo de Deus. Então Deus coloca confusão quando alguém se reúne para tocar no que é dele. Eu dei exemplo de fofoca, as pessoas se reúnem para falar da obra de ungido de Deus. Depois aquela pessoa que se reuniu, a bomba estoura e elas brigam entre elas. E essas coisas acontecem. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então Deus coloca. Deus é especialista nisso. Se reuniu para tocar no que é meu, eu vou fazer vocês, uma confusão entre vocês, como aconteceu com Nimrod, eu corto a comunicação. Ninguém entende ninguém, sem comunicação não tem como se unir. E não tendo como se unir, vão ficar confusos e complica. Beleza? Então, pastor, por que o texto que nós lemos vai dizer que Deus não é Deus de confusão, se Deus coloca confusão? Vamos lá. Ficou bem claro de que Deus coloca confusão quando alguém se reúne para tocar no que é dele, para se levantar contra ele. Mas dentro da casa de Deus, o Deus que estabelece essa obra, quem revela que é eu ou Deus, irmão? Deus. Quem cura aqui? Como já aconteceu de entrar a pessoa aqui, quando nós chegamos aqui de pouco e vomitou a enfermidade. É eu ou Deus? Deus. Quem abriu essa igreja lá na Rua dos Henriques, quando começou, foi eu ou Deus? É Deus. Então quem cura, quem salva, quem transforma, é Deus. E esse Deus que cura, que salva e que transforma, ele usa só um? Não. Ele pode usar a mim, ele pode usar a Marta, pode usar a irmã Elaine, Elimar, o Márcio, Taine, e assim por diante. Ele pode usar quem ele quer, e que na verdade está no centro da vontade dele, está disponível para que Deus possa assim usá-lo. E como Deus trabalha? Deus pode usar só um? Sim. Mas a vontade de Deus é que ele use várias pessoas neste lugar. Então o apóstolo Paulo, ele começa no capítulo de número 12, se você voltar a sua Bíblia aí, ele vai falar sobre os dons espirituais. Pastor, os dons são importantes na igreja? Sim, muito importante. Ele vai falar, eu vou dizer os 9 aqui, talvez eu não vou falar na ordem, mas você pode conferir aí no capítulo de número 12. Ele vai dizer que há um, você pode ver lá, o versículo de número
8 em diante. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito, a igreja diz, quem está com a Bíblia, a outro pelo mesmo Espírito, operação de maravilha, a outro, não é um, a outro, pelo mesmo Espírito, a outro pelo mesmo Espírito, a outro pelo mesmo Espírito, e a outro pelo mesmo Espírito a interpretação das línguas. Então são 9 dons que o Senhor quer distribuir entre. O que significa dom, pastor? Dom quer dizer dádiva. Dádiva significa presente. Então o Senhor, quando nós buscamos, Paulo vai dizer, buscai com zelo, busca com cuidado, busca com amor, os dons espirituais. Então Paulo vai dizer, buscai quer dizer que para eu receber eu preciso buscar. Nos dons que Deus já me usou, o da palavra eu não preciso falar, que Deus me deu esse dom. Deus já me usou em cura algumas vezes, e quando a gente faz propósito para isso, Deus faz. Em cruzadas, que as igrejas chamam, eu quero que você venha numa cruzada de milagre, a gente faz um propósito específico e Deus faz. Nos dons, profecia, interpretação de língua, quanto variedade, Deus já me usou. Então, quando nós olhamos esses dons, eu falo com os irmãos por experiência e de uma forma teórica também. Desde 8 anos eu frequento a igreja, mas desde os meus 16 anos, eu me lembro que era um dia de carnaval. Era 4 dias de carnaval, esses 4 dias de carnaval, período de carnaval. Eu fui para a casa do meu pai, eu morava aqui, chegou na casa do meu pai, eu fiquei curioso em conhecer os mistérios de Deus. Eu peguei umas apostilas que ele tinha de curso teológico, eu comecei a ler, irmão. E eu li, e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi sobre os dons espirituais. Dali para cá, são 13 anos, estudando acerca dos dons e dos mistérios de Deus, orando, jejuando, e buscando a Deus o conhecimento, não só teórico, mas como prático, também do poder de Deus. Então, quando nós vamos analisar esses dons, eles são dados a quem busca. Eu digo, e a minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Se eu não fazer propósito para Deus me usar em cura, não acontece nada. Mas quando eu começo a fazer, eu provei isso para os irmãos. Quando a gente estava lá na igreja, eu falei assim, irmão, olha só, vou começar a subir monte com vocês. Nós vamos fazer 40 dias de monte. Eu falei assim, quando a gente começar a subir o monte, vocês vão ver. Alguém que estava na época? O Taine estava, eu lembro, tinha mais alguém que estava na época. O Rodrigo também foi. Que prova aquele dia do tiro, hein, varão? Amém, o Elimar também. Então, quando eu falei assim, irmãos, nós vamos para o monte, vamos fazer propósito, vocês vão ver. Irmão, uma semana de monte, uma semana. Começou a aparecer gente na igreja lá, vomitar enfermidade. Uma mulher apareceu lá, os irmãos viram, eu nem pus a mão nela, ela botou para fora o mal. Daqui a pouco o outro jovem vai embora para casa, de repente volta com o carro correndo, já começa a vomitar a obra do mal. Por quê? Nós buscamos para aquilo. Você quer ver? Eu provo para os irmãos. Vamos fazer eu só marco uma campanha de oração aqui. Estou falando coisa séria, a gente marca uma campanha de oração, eu provo isso para os irmãos, está sendo gravado, irmão. A gente faz uma campanha de oração de 20 dias ou 40 dias, sei lá, a gente marca aqui e começa a fazer. Eu dou para os irmãos aí, não dou um mês para os irmãos, vocês vão ver pessoa entrando aqui vomitando enfermidade. Estou falando com toda certeza. Eu sei o que eu estou falando. Deus faz? Deus faz. Pastor, Deus revela? Vocês não entenderam onde eu quero chegar. Deus revela? Deus revela. Deus revela o profundo e escondido. Diga glória a Deus. Deus dá visão, pastor? Deus dá visão, sim. Deus opera. Eu sei que Deus opera.
Tem irmãos aqui que sabem que Deus opera. E Deus opera, e quando Ele opera, ninguém pode impedir. Então Paulo está olhando para a igreja de Corinto. Ele vai ensinar sobre os dons, mas ele precisa ensinar a igreja a utilizar os dons. Porque não adianta. Adianta você ter um carro, eu colocar você para dirigir, você não saber nem como ligar? Sim ou não? Não. Adianta eu te dar um presente e você não saber como utilizar aquilo? Não, eu preciso lhe ensinar. Ó, rapaz, por isso que quando você compra, tudo tem um manual. Tem o quê? Um manual. Para você saber manusear aquilo. Então o apóstolo Paulo está olhando, ele está vendo que esta igreja tem dons. Mas eles estão cultuando. E Paulo está vendo que há uma desordem. Há uma anarquia. Há uma bagunça. E Paulo vai dizer, eu vou ter que educar esse povo. Senão vai dar problema. E ele começa a dizer, gente, eu vou ensinar vocês. É bom falar em língua? Sim. É bom ser cheio do poder? Sim. É bom ter dons espirituais? Sim. E ele começa dizendo, olha, mas quando vocês falam em línguas, vocês não falam aos homens, mas vocês falam a Deus. Quando vocês oram em língua, vocês não estão orando para o entendimento do homem, mas você está edificando a si próprio. E ele vai dizer, gente, eu vou usar as minhas palavras sem tirar o sentido. É bonito falar em língua. É muito lindo isso. Mas eu prefiro falar 5 palavras legíveis, você vai entender, do que milhares de palavras em língua que você não vai entender. Se eu chegar aqui e fechar os meus olhos e começar a falar em língua, ou até mesmo de olho aberto, não existe uma regra para isso. Eu pego o microfone, um exemplo, quando eu peguei, devia ser umas 8h30. 8h30 da noite. E eu começo a pregar em língua. Quando der 9 horas, você entendeu alguma coisa? Sim ou não? Você não vai entender. A não ser se você tiver o dom de interpretação de língua. Então Paulo está dizendo, gente, você tem que falar o que é legível. Vocês precisam fazer aquilo que traz edificação e entendimento para a igreja. Quem vem para o culto para sair daqui com a mente confusa, diga amém. Você não vem. Quem vem para o culto para sair daqui com entendimento, diga glória a Deus. Você não sai da sua casa para vir para cá para sair mais confuso do que você entrou. Você entra aqui para sair daqui abençoado. E é isso que acontece em muitos lugares? Não. Tem gente que entra na igreja cheio de problema. Quando sai do culto, sai com a mente mais confusa ainda. Porque o profeta não agiu com sabedoria. Porque o pastor não agiu com sabedoria. Porque o dirigente do culto, eu já entrei em culto. Eu entrei ali para ser abençoado, para louvar o nome do Senhor. E saí com a mente mais pesada. Porque eu ouvi coisas que não eram de Deus. Então Paulo vai dizer, então, gente, pastor, eu não posso falar em língua? Pode, você pode. Mas eu vou chegar aqui, eu vou botar a mão do irmão e vou começar a orar em língua. E vou falar. E vou embora para o meu lugar. E só fala assim com ele, cuidado. Ele vai entender alguma coisa, irmão? Vai nada, ele vai falar, não entendi. Mandou tomar cuidado. Não, peraí. Cuidado por quê? Tudo tem um porquê. Sim ou não? Cuidado, por quê? Então vamos lá, daqui a pouco eu entro mais nesse detalhe. Paulo vai dizer assim, olha, e tem mais. Ô gente, quando um levantar em profecia, o que é profecia? Quando o profeta levanta e diz, assim diz o Senhor. Um exemplo, e começa a falar, eu sou Deus, isso, aquilo. Quando levantar para profetizar, o outro, se tiver uma mensagem de Deus, espera. Porque ele está dizendo, vamos lá.
Sabe algum texto da Bíblia de cabeça, mano? Algum trecho? Salmo? Sabe? Então fica aqui, fica de pé rápido. Vou pegar o microfone aqui. Pega para mim, varão. Você está mais perto. Sabe mesmo? Qual é o texto? Tá bom, beleza. Quero ver se você tem um psicológico forte agora. Vai lá. Você vai ficar lá perto do Márcio. Vai lá perto do Márcio. Ela vai falar, ela vai ressaltar um texto junto comigo. Eu vou ressaltar junto com ela. Depois o irmão me fala o que entenderam. Tá bom? Você vai deixar o microfone um palmo assim. Faz assim um palmo. Da boca, encosta a mão na boca. Ó. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, sua voz está mais forte que a minha. Então vou ter que chegar um pouquinho mais. A igreja conta 1, 2, 3. Eu começo junto com ela. Vai. 1, 2, 3. O Senhor é a minha luz. Começa, Marta. O Senhor. Não, vamos lá. Da igreja de novo. Vai lá. 1. O Senhor é a minha luz. Não, você não vai falar a mesma coisa que eu, não. Você vai falar o salmo que você está na cabeça. Viu? Ela tá com o meu psicológico está forte demais, hein? Eu te influenciei. Tem que ter um psicológico bom para fazer isso, irmão. Mas vamos lá. É igual você, como é que é? Cantar contando. É difícil, tá? Você pegar o feijão, enquanto você está cantando, você vai contando. Isso é coisa de gincana. A igreja, vamos lá. Agora vai sair bonito, hein? 1... O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força. Aquele que habita no esconderijo. O Senhor é minha luz e a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. E nada me faltará. Ficou legível ou ficou meio confuso? Ficou confuso? Ficou confuso. O que eu quero dizer para os irmãos? O Salmo 91 ou 27? Quem gosta aqui que os outros falam na hora que você está falando? Hã? Quem gosta? Me conta uma história da Bíblia aí, irmã. Conta uma história aí, fala uma história da Bíblia. Começa a contar. Qualquer história que vir na sua mente. Eu não combinei com ela não, tá, irmão? É muitas emoções, vai. Pode contar qualquer um. Qualquer história da Bíblia. A Bíblia vai nos contar uma história de um jovem chamado Moisés. A Bíblia diz, irmãos, que havia uma mulher, e essa mulher ela sofria de um fluxo de sangue. Havia 12 anos. Podia, né? E quando essa mulher sofria de um fluxo de sangue, ela disse assim: se tão somente eu tocar na orla da veste dele, eu sairei curada. Ela sai e ela vai de encontro, continua, vai de encontro a Jesus. E quando ela chega até Jesus, ela toca na orla da veste dele. E quando ela toca nele, Jesus vai dizer: de mim saiu virtude. Pedro, ué, Senhor, o Senhor vai dizer, alguém me tocou, e Pedro fala assim, como diz, alguém te tocou, a multidão te aperta, e Jesus disse, eu senti que de mim saiu virtude. Amém. Se os irmãos souberem, pode falar. De Moisés, você entendeu qual história que eu contei? Dá para saber a base, a mulher do fluxo de sangue. No detalhe, você guardou o detalhe das duas mensagens? Não guardou? Porque estava com? Ainda falei até o nome do rio errado. A Marta também, eu também fiquei confuso. Teve um detalhe aqui que eu falei primeiro. É o Rio Nilo, antes fora da hora. Olha lá, qual o rio que você falou? E qual era o rio? Nilo. Misericórdia. Fala misericórdia, irmão. Tá bom, eu não combinei com ela. Por isso que ela ficou demorou um pouquinho de esquete acelerar ali. Eu também não sabia que eu ia fazer isso. Então vamos lá. É confusão. Até ela se confundiu e eu também aqui. Eu também me confundi aqui. Então Deus não é Deus que se confunde. Quando vai dizer Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus que se confunde. Aí olha cá, Deus me diz assim, para eu dizer para essa coluna, tu está em pecado, conserta a tua vida. Aí um exemplo, né? Só um exemplo que aqui não tem isso. Aí vem o Márcio e diz, olha, Deus manda dizer que Ele está te enchendo de unção porque está agradando da tua postura. Confusão, né, irmão? É ou não é? Você fala assim, é. O varão está em pecado e Deus quer que ele conserte, ou Deus está agradando dele? Fica uma coisa confusa.
confusa. São coisas que não dá para entender. Então Paulo está dizendo, ô gente, há um ditado que fala que quando o outro abaixa, né, mas não é isso aqui. Mas quem inventou esse ditado com certeza ficou irritado porque ele não aceita que alguém fala quando ele está falando. Porque se eu começar a falar na hora que você está falando, eu não vou entender. Quando eu morava com a minha mãe, e aí começava a passar um negócio na televisão, começava a falar, falava, cala a boca. Ô mãe, cala a boca. Cala a boca! Eu quero ouvir lá! Aí me chamava, sai pra lá, trem ruim! Porque não dá para entender, irmão. Você quer ver? Você está vendo um filme, eu começo a contar, o que você vai falar? Eu vou desligar a televisão, vou deixar você contar então. Não é assim? Isso é muito típico de nós que somos da pobre assim, né? Que a gente gosta de ver um filme. Isso é apesar que sou difícil, né, mano? Então, isso incomoda. Então Paulo está dizendo assim, gente, quando um profetizar, o outro espera. Aí não vai fazer feio, é uma história que eu ouvi. Eu não sei se é verdade, deve ser. Mas se não for, vira uma parábola. Que o camarada chegou no lugar e os profetas sabem disso, que quando um profetiza, o outro espera. Já pensou? O Márcio levanta lá atrás, assim diz o Senhor, eu sou o Deus que fala, eu chego aqui, assim diz o Senhor, eu sou o Deus que fala, na mesma hora, irmão. Vocês vão entender alguma coisa? Vai ficar assim, ouça o Márcio, ouça o pastor, ouça o pastor, ouça o Márcio. Aí Paulo vai dizer, calma, espera. Aí disse que o irmão chegou no lugar, aí levantou um profeta e falou assim, assim diz o Senhor, só que o outro levantou na mesma hora. Isso é loucura, tá, irmão? Eu sou o Deus que falo neste lugar. Aí o pastor olhou e falou, qual que é Deus? Está os dois falando? Aí o outro falou assim, não, aí um falou assim, eu sou o pai. O outro falou, e eu sou o filho. Brincadeira. Não, eu sou o pai, eu sou o filho. E ambos falamos neste lugar. Eu falei, irmão, eu não posso estar num lugar desse não, irmão. Confusão. O nosso culto, ele tem que ser racional. O que é racional? Entendimento. Sabe por que você tem vindo aqui nas quarta-feiras ouvir a palavra? Porque você entende o que está sendo ensinado. Por isso que você está vindo. Porque a nossa mente, você quer ver? Eu fico louco. Eu vi um camarada, seu YouTube está funcionando, hein, Marta? Não. Eu vi um camarada, até me marcaram lá e falaram, porque falaram que o cara parece comigo. O cara estava pregando, ele... Os irmãos pulando, rodando, saltando. Eu falei, gente, o povo nem entende o que ele fala e está pulando. É isso que Paulo está dizendo. Que confusão é essa? Tem gente que fala amém. Outro dia o camarada estava pregando e falou assim, aí irmão, o diabo usou o cara e matou a mulher. Aí o irmão lá no meio da igreja, glória a Deus, aleluia. Eu falei, você está ligado, né, varão? Está falando que o diabo está matando, você está dando glória a Deus? Eu estou sentindo Deus aqui. Pastor, eu posso falar em pregando? Posso, com certeza. Mas a minha pregação tem que ser legível. E quando eu falo em língua aqui, eu estou me edificando, eu estou sentindo algo de Deus. Então, o problema de hoje em dia, irmão, olha, eu vou entrar aqui. Tem revelações destruindo o casamento. Tem visões do diabo, de pessoas que estão acostumadas com confusão, fazendo casar quem não é para casar. Diga, queima ele, Jesus. Uma desordem, tem vigília que não dá para ir mais, irmão. É uma bagunça. É um querendo ser mais profeta que o outro, ser melhor que o outro. E quando a carne entra, aí o entendimento vai embora. As emoções começam a falar mais alto. Aí nessa confusão toda, tem pastor levando gente sem vergonha, consagrando ao ministério.
Tem pastor separando a obreiro pessoa que não tem a índole, que não tem um caráter de Cristo. Tudo isso por uma confusão desordenada que tem entrado dentro da igreja. Irmãos, entenda uma coisa: não é eu que uso o Espírito Santo, é o Espírito Santo que me usa. Você quer ver uma coisa que me deixa doido? Diga Deus. Diga mais forte para sair aqui nesse microfone bonito. Deus não é Deus de confusão. Não é. Aí hoje em dia tem eu vou entrar aqui forte. Tem uns profetas e profetiza que estão embaralhados nessa confusão, que dizem o que a Bíblia não diz, irmão. Que estão vendo o que a Bíblia não mostra. Eu posso entregar uma revelação aqui? Posso. Quanto é que uma vez eu entreguei uma revelação para uma jovem, e quando eu entreguei para ela, eu falei: eu vi um espírito assim na sua vida. Olha como a gente tem que tomar, tem que ser debaixo da graça. Não vou falar em qual cidade foi, qual lugar foi. E quando eu entreguei para ela, uns 15 dias depois, ela mandou me chamar. E ela falou assim: pastor, o senhor disse que viu um espírito na minha vida, qual é o nome do espírito? Eu falei: o espírito é tal. E ela falou assim: pastor, pois é isso mesmo. Esse espírito está atuando na minha vida mesmo, porque realmente as características, eu pesquisei, o senhor falou o nome do espírito, eu cheguei em casa, porque hoje, irmão, ninguém é tão bobo não, é claro que tem gente que gosta de se embaralhar nessa confusão mesmo, são pessoas desorganizadas não quer saber o que está falando, o que está fazendo, vai pela emoção. E ela foi lá e pesquisou, e quando ela pesquisou, ela falou assim: pastor, realmente, esse espírito que o senhor falou, essas características estão na minha vida, mas essa semana eu já fui lá, resolvi a minha pendência, eu estou aqui porque eu entendi o que Deus falou. Diga glória a Deus. Não se pode. Eu estava ouvindo um caso esses dias, uma pessoa falou assim: rapaz, o pregador chegou no lugar e virou para o varão e falou assim: varão, fica de pé. O Senhor manda dizer para você que está preparando um casamento para você, e Deus vai te abençoar. E o varão falou assim: pastor, me desculpa, mas eu já sou casado. Hoje em dia é cada coisa, irmãos. E se você pode perceber, tem profeta que é louco, loucura. Loucura. Ó, piradinho. Doidinho das ideias. E eu falo mesmo, profeta desse jeito não tem vez aqui nessa igreja não. Não tem. Ou ele se converte, ou ele vai plantar as loucuras dele lá no inferno. Porque aonde tem palavra, a justiça de Deus prevalece, o poder de Deus permanece, o poder de Deus comanda, o poder de Deus faz. Quem acredita nisso, levanta a tua mão, joga ela lá em cima e diga glória a Deus. Confusão aqui não, irmão. Aqui o que tem que prevalecer é a palavra. Se tiver uma revelação, qual é o propósito da revelação, pastor? Qual é o propósito da profecia? O propósito da profecia é exortar. É Deus, ó, conserta, vigia. Olha, tu está fazendo isso, eu não estou agradando isso e aquilo. Eu sou o Senhor que te escolhi. Então aí Deus vai falando, é exortar, é chamar a atenção, é corrigir, consolar. Filha, um exemplo, tu está sofrendo, mas continua, não para. E aí Deus vai te consolando. Quem está entendendo, diga amém. Orientar. Ô filho, não vai para a direita não, porque esse caminho está torto. Continua indo direto. Ô filho, um exemplo, eu sou o Deus te digo, cuidado com as suas amizades, hein? Essas amizades aí vão te jogar para a lama, hein? Orientando, ó, filho, vai por esse caminho. Orientação. Mas exortando, orientando ou consolando, tudo é para edificação. Só que tem gente tão confuso que está entregando revelação, que está destruindo a igreja. Irmão, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Diga nunca.
Mais forte, nunca. Nunca Deus vai olhar e vai falar assim: Marta, eu sou o Deus que te digo, a coluna está falando de você. Deus nunca vai fazer isso, irmão. Nunca. Te falo com toda certeza. Deus pode falar com ela: olha, eu estou vendo quem está tramando contra ti, está de falsidade, vou eu cuidar. Se ela tiver estrutura também para ouvir. Deus não coloca dúvida na cabeça de ninguém. É por isso que quando eu entrego uma revelação, eu falo: irmão, tem dúvida? Se tiver, me pergunta. Porque eu não estou inconsciente não, irmão. Você quer ver? Foi sábado, de domingo, foi de sábado para domingo que eu acordei falando em mistério. De vez em quando, de madrugada, Deus me toma nos mistérios gostosos. E eu começo a falar em mistério com Deus. E a Marta falou assim: Ué, você estava falando em língua? Eu falei assim: eu estava ciente. Eu estou ciente do que eu estou falando. Até dormir, né, irmão? Eu acordo e continuo falando. E Deus vai dando os mistérios, eu vou falando. Por esses dias eu estava numa casa, eu acordei, e Deus falou: a sepultura estava aberta, eu estou cortando o laço, eu entendi tudo. Agora, um exemplo. Uma vez eu estava dando aula na escola dominical, ela estava falando sobre os dons. A irmã falou assim: Wellington, eu falei: pois não. Ela falou assim: Wellington, quando Deus me toma em profecia, eu falei: eu fico inconsciente. Eu falei: é mesmo? Oh, legal. E eu falei: e depois eu não sei de nada. Eu falei: irmã, não é Deus não. Não é Deus. Eu estou aqui, aí o pregador está orando. Deus vai queimando os demônios, vai jogando por terra as pombagiras, vai jogando por terra as chucaveiras, tranca a rua, você... É unção, irmão? Eu estou orando para Deus mandar fogo no capeta, tu cai tudo torto aqui e vai falar para mim que está arrebatado? Para cima de mim, irmão, aí não dá. Pastor, eu fui terceiro céu. Falei: rapaz, você está com espírito de enganação, hein? É por isso que tem gente que não gosta de mim, irmão. Isso aqui eu já contei aqui, mas tem muita gente que não ouviu. Estava numa igreja, num lugar, nem vou entrar em detalhe, que está gravando. A irmã me levanta e fala assim: tem um homem pecado na igreja. Tinha mais ou menos uns 6 ou 7 homens na igreja. E tinha homem casado. Ela falou: tem um homem pecado aqui. Desce, porque você tem que se consertar. E começou a falar. Eu falei: ai, Jesus. Logo agora que eu estou fazendo 40 dias de jejum, todo dia jejuando até de tarde. Eu falei: não dá. Eu falei: igreja. Eu falei: fecha os olhos, vamos ficar quietinho. Eu fiquei quietinho. Oh, deva sai que anto pai Jévias. Aí Deus me levou lá em Jeremias e começou a falar: ai dos profetas que profetizam e dizem assim, diz o Senhor, que Deus não falou. Não deis ouvido a eles. Eles sonham que de fato não são de Deus. Não deis ouvido a eles. Eu falei: agora não vamos saber se é Deus. Se é Deus, vai ser esclarecido. Se não é Deus, vai confundir mais. Falei: ô irmã, é novo, né? Os outros acham que vai fazer de bobo, né? Aqui nem parece. Quando se trata de unção, você inverte. Eu tenho 29, vira 92. Diga glória a Deus. Falei: irmã, profetiza, renomada como profetiza, todo mundo, essa irmã é profetiza. Quando falou assim: eu vou mandar uma profetisa para te ajudar, eu falei: manda então. Aí veio. Eu sou doidinho para essas coisas, irmão, não esquenta a cabeça não. Eu estou olhando. Falei: irmã, fica de pé. Falei: Marta, por favor, microfone sem fio para ela. Se fizer gracinha aqui, leva mesmo, irmão. Seja na vigília, onde for. Eu não aceito. Porque eu confio na palavra de Deus. E eu sei o Deus que está comigo. Eu tenho convicção do que eu falo. Falei assim: irmã, fica de pé. Ô, irmã, toda profecia exorta, consola, orienta, mas edifica. Certo, irmã? Sim. Revelação é tirar o véu, é esclarecer. Certo, irmã? Sim. Aí já começou a vermelhar. Falei: então, irmã, eu vou te dar alguns minutos para você, com muita calma, explicar direito essa profecia e falar quem é o homem que está em pecado aqui dentro. A mulher ficou vermelha. É cor de areia isso aqui? Ficou cor de areia.
ficou branca, ficou rosa, ficou verde. Porque esses profetas acham que um dia eles não vão encontrar alguém que tem coragem. Um dia encontra, irmão. Ficou azul. Eu falei, tá ficando bom, aí que eu gosto. Ela, não, pastor. Deixa eu te falar. É que tem um homem pecado aqui. Eu falei, irmã, então fala quem é, eu não posso falar. Eu falei, irmã, aí você deixa confusão. Porque tinha esposa, ela vai ficar pensar o quê? E tem irmã que é ciumenta, hein, irmão? Só a graça. Falou em pecado, o nego já pensa logo que é adultério. Explique, irmã. Eu não preciso mentir, está gravado. Tem gente que estava lá no dia do São Pedro. Aí falei sem querer, misericórdia. Aí, quando eu falei, explique, irmã. Não posso falar. Eu falei, não pode? Vem aqui na frente, irmã, por favor. Não posso? Eu falei, não pode? Falei, irmã, então vamos fazer o seguinte. Estava eu pregador. Eu já falei que é São Pedro. Depois eu vou pedir o pregador para testificar para mim no comentário depois. E eu vou marcar alguns irmãos aqui da igreja. Irmão, é só você ver o vídeo amanhã que ele vai testificar lá. Vou pedir ele para comentar. O pregador que estava no dia. Eu falei assim com ela, irmã, então faz o seguinte, você não vai falar, eu sou o dirigente dessa igreja, eu não posso me comprometer. O homem que está em pecado é eu, irmã. Se for eu, a irmã fala agora. Quem não deve, não teme. Ela regalou o olho. Falou, não posso falar. Eu falei, não, irmã, fala, eu conheço minha vida. Se for eu, se eu tiver, nós conversa. Se você falar que é eu, e eu não estiver, aí eu ia botar a mão na cabeça dela, o demônio ia ter que manifestar. Bom? Aí ela pegou e falou, não posso falar. Não, irmão, você vai falar. Em nome de Jesus. Aí ela falou, não é o pastor. Eu falei assim, irmã, mas quem é? Fala. Eu não posso. Quem é? Sabe que Deus está falando. Irmão, que conversa é essa? Se você não dá nome aos boi, é fofoca, é conversa fiada. E lugar de conversa fiada é no inferno. É ou não é? Não é assim? Me contaram. Quem foi? Não posso falar. Fiquei sabendo aí. Irmã, o porquê, o pra quê, o pra quem? Pastor, mas Deus não precisa apontar. Quando eu estou pregando aqui na palavra, aí eu estou liberando a pregação. Mas quando é profecia, João Batista orou e falou assim, Herodes, o tetrarca, não é lícito tu pegar a mulher do teu irmão. É para quem, Herodes? É para tu essa mensagem. Larga a mulher do teu irmão. Vai me matar, tô nem aí, eu sou profeta. E aí? Não. É alguém que está com a mulher do irmão. Não, Herodes, é para tu. Ponto final. Eu não estou pregando, eu estou apontando a revelação. Irmão, se eu falar aqui, tem poucos varões. Se eu falar aqui que tem uma mulher, tem alguém adultério aqui? Irmão, se tiver marido aqui, o marido vai ficar com uma pulga atrás do olheiro, que só a graça depois. Uma vez viraram para o irmão e falaram assim, irmão, o cara me contou. Deus manda dizer para você que o fulano está de olho na tua esposa. O irmão falou que ele ficou doente. Ele falou que a esposa dele não podia chegar perto de ninguém, que ele já pensava loucura. Ele falou que tomou um ódio do irmão que o profeta deu nome, que queria pegar ele. Depois falou, pastor, aí um dia ele chegou na igreja, eu estava pregando sobre espírito de engano. Ele falou, pastor, eu precisava de uma palavra dessa, que eu já estava ficando com a mente maluca. Era tudo conversa fiada. Você quer ver? Deus não gosta de julgo desigual. Aí o profeta manda você casar com alguém de julgo desigual? Diga, Deus, 10 minutos eu termino, não é Deus de confusão. A Bíblia manda você obedecer. Aí vem o profeta e fala, Elimar, tu não serve o homem, tu serve a Deus. Tu não precisa dar satisfação a pastor, tu não precisa ter compromisso com a igreja. É assim, irmão.
Deus não é Deus de confusão. Tem gente e falsos profetas que estão fazendo o povo pecar, estão enchendo a igreja debaixo da mentira. Não é todos que enchem a igreja, estou dizendo alguns. Estão enchendo a igreja debaixo da mentira, está deixando na porta larga, a coisa de qualquer jeito. Tem que ter um Paulo. Diga, tem que ter um Paulo. Diga mais forte, tem que ter um Paulo. Porque se não tiver, vira bagunça, eu passo mal. Uma vez eu estava numa igreja, olha só que loucura. A irmã falou assim, ó. Rapaz, irmão, estava quase acabando a consagração. Por exemplo, agora é 9h07. O culto aqui acaba 9h15, né? Às vezes a gente termina 9, depende muito. Às vezes termina 9h20, 9h30. Aí, você imagina que vai chegar alguém para o culto agora? Sim ou não? Pela lógica, vai chegar alguém para o culto agora? Sim ou não? Não vai chegar, porque já está quase acabando. Mas tudo pode acontecer. Cuidado, hein? Revelações por dedução dão perigo, irmão. Mulher, não, que não sei o que lá, que Deus está nesse lugar. Eu já olhei pelo jeito dela pregar, eu falei, tá de conversa fiada, eu passo mal, eu não aguento, eu gosto de Bíblia. Se tiver com Bíblia, eu fico sentado, eu ouço tranquilo. Começou de lorota, irmão, eu já fico desinquieto, já olho pro relógio toda hora, eu fico doido para ir embora. Mas quando é Bíblia, eu fico. Você me prende 3 horas naquele lugar, eu fico lá, ó. É Bíblia, eu gosto disso. Aí, a irmã falou assim, irmão, tem 7 pessoas na igreja, o número 7 é o número da perfeição. Viu como Deus é tremendo? Aí falou com a dirigente, viu como Deus é tremendo? Deus mandou 7 pessoas, é o número da perfeição. Não pode ser nem 8 e nem pode ser 6. Daqui a pouco entrou a irmã dentro da igreja. Eu falei, ô glória. Ela, o número 8 é da aliança, né, irmão? É com a sua cabeça. Ela, mas Deus tem uma aliança aqui nesse lugar. Eu falei, ô Jesus amado, tem gente que faz vergonha, irmão. Aí, peraí. Aí Deus não falou que tinha que ser 7? Por que chegou o 8º? Deus não é Deus de confusão, não, irmão. Deus não é Deus de bagunça, não. Porque tem gente que ele acha, ele pensa, e o que ele acha, o que ele pensa, ele chega aqui e fala, assim diz o Senhor. É ele que pensou, é ele que achou. Aí vem e fala o que ele achou, falando que é Deus que falou, irmão. Irmão, não confunda. O que você acha é o que você acha. O que você pensa é o que você pensa. O que Deus falou é o que Deus falou. Eu conheci uma igreja que quando o pastor, dirigente da igreja, não estava na igreja, os irmãos pulavam, os irmãos rodavam. Já viu que é esse mistério? A pessoa roda no mistério e falava em língua e revelava. Irmão, você queria ver acabar o fogo? Era só o pastor chegar na igreja e sentar aqui, ó. Acabou o fogo, ninguém pulava, ninguém rodava, ninguém falava em língua. Que espírito é esse? Eu falo em língua na presença do meu pastor, na ausência dele. Se eu tiver que entregar revelação, eu me entrego na frente dele, na ausência dele. Se eu tiver que pular, eu pulo na presença dele, na ausência dele. Porque o que está em mim é de Deus, e o que é de Deus permanece. Agora peraí, se ele está aqui eu não falo, eu estou com medo dele, então o que eu estou fazendo eu não tenho certeza que é de Deus, aí eu ajudo. Não é assim. Deus é um Deus muito claro. Eu sei que tem pessoas que estão me assistindo pela internet, e pode ter gente aqui assim, que um profeta te entrega uma coisa, você quer ver? Você quer ver? Mais 5 minutos. Estou tendo o tempo que eu falei. Irmão, viraram para Marta uma vez. Vem cá, Marta, rapidinho. Ainda bem que ela não tem essas neuroses, essas loucuras. Neurose é loucura. Mas tem mulher que tem, é louca. Tem que ter um filho. Dá até gravidez psicológica, irmão. Vai. Abre o braço, pra você ficar tímida comigo. Deus está me mostrando que tem uma semente aqui dentro. Tem
uma criança que recebe forte. Deve ser 9, eu tenho 9 anos de casado. Tem 9 anos de casado agora. Então, deve ser 9 anos. Deve ser 9 anos. E tá ali. Tá chutando aí? Hã? Você tá chutando não? Vamos ver, né? Era um tal de profeta virar para mim. Isso, há muito tempo. Não. A chave do carro já está na tua mão. Tá aí, varão, pega. Estou todo arrepiado. Cuidado com algumas revelações de live, hein? Cuidado. Aí agora que pararam de falar, né, Marta? A chave do carro chegou. E falava assim, ó. Uma vez viraram para mim e falaram assim, ó, rapaz, Deus manda dizer para você, este ano, era no começo do ano, até julho, eu te vejo no pássaro de ferro. Deus vai te levar para atravessar o Brasil no pássaro de ferro. Deve ser em junho de 2021, né? Em julho de 2021, porque falaram isso comigo já tem 4 anos. Você recebe uma conversa fiada dessa e depois não acontece, você vai ficar confuso ou não vai? Você vai falar, Deus mentiu para mim, Deus é ruim. Não é ruim não, mãe, irmão. Ruim é o lugar que você está entrando, é o lugar que você está colocando a tua família, que fala o que Deus não falou, que age da forma que Deus não mandou. Estou terminando. Fica de pé. Diga assim, Deus fala. Diga, Deus fala. Só para você entender, e Deus não desfala o que Ele falou. Então, irmãos, eu fico só olhando uns profetas malucos, perturbados, profeta de Baal. Baixa um pouquinho o fundo ali, profeta, pode deixar bem baixinho. Que fazem uma confusão. E cuidado, irmão, porque uns profetas desses sentar na tua casa e destrói teu casamento. Uns profetas desses, se ficar numa igreja dessa aqui, não for cortado pela palavra, mas essa igreja aqui está vacinadinha pela palavra de Deus, glória a Deus por isso. Entra aqui, ó, joga essa coluna contra aquela ali contra aquela lá, o púlpito contra, eu estou falando isso para não usar nome de pessoas, o púlpito contra a bateria contra o altar, a cadeira contra essa coluna de cá, e joga essa coluna de cá contra a porta do banheiro, e depois, ó, jogou a confusão e sai fora. Vai embora. Depois que fez, a lenha arrumou o problema. Mas sabe qual é a minha oração? Que os profetas da confusão, os profetas mentirosos, e profetiza que possam ser queimados pelo fogo de Deus em nome de Jesus. E detalhe, tá? E detalhe. Deus não é Deus de confusão. E esse tipo de pessoa começa a falar o que Deus não falou, o demônio começa a entrar neles. E aí o demônio, o espírito da mentira, começa a profetizar, começa a falar. E às vezes chega aqui, coloca coisa na sua cabeça que nem existe. Eu estou falando revelações e profecias que as pessoas chegam em nome de Deus. Faz você odiar quem te ama. Faz você desprezar quem quer o seu bem. Porque o diabo nunca vai querer ver você crescer. O diabo vai querer ver você sendo destruído. Diga bem forte, cuidado. Agora eu vou falar. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Tem confusão? Sai fora. Sai fora, mas sai fora mesmo. Que Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Ele coloca a confusão no inimigo. Você é inimigo de Deus? Só se você for inimigo de Deus. Se você for inimigo de Deus, irmão. Agora você quer ver? Eu vou orar agora. Você está numa igreja. Um exemplo, tá, irmão? Você está bem na igreja, você está edificado, você está crescendo.
Deus vai te tirar de algo que está te fazendo bem, irmão? Sim ou não? Não vai. Aí vem o profeta lá do quinto dos infernos. Assim diz o Senhor: sai da tua igreja, vai para outra. É Deus, irmão? Não. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não vai mandar você fazer fofoca, Deus não vai mandar você mentir, Deus não vai mandar você parar de dizimar, Deus não vai mandar você fazer isso não, irmão. Ah, Deus mandou dar um tempo de entregar o dízimo. Mentira, é o capeta que mandou. Deus mandou eu chegar e fazer isso aqui porque eu acho que tem que fazer. E olha aqui, ah, meu Deus, desceu agora. Ah, Jesus, meu Deus amado. Pastor, quais são os dias de culto na igreja? Quarta, sexta e domingo. Na quarta-feira Deus mandou fazer o culto lá na casa da irmã Beltrana. Que conversa é essa? Deus vai te mandar você fazer um culto fora no dia de culto aqui? Deus não vai fazer isso. Deus pode mandar você pregar para ajudar outra igreja, louvar lá. Agora, uma atividade em nome dessa igreja tem no culto aqui? A não ser se o pastor falar, gente, vai ter o culto aqui e você vai fazer um culto lá. Um negócio louco, irmão. Não, pastor, Deus mandou faltar a escola dominical. Mentira, tu que não quer ir, rapaz. Feche seus olhos. Cuidado. Porque o cara que esfaqueou o Bolsonaro diz que chegou lá e falou: Deus mandou esfaquear ele. Deus não vai mandar isso não, irmão. O cara pode ser o mais ruim que for. Cuidado, porque uma vez um pastor subiu para o monte. Estou falando o que aconteceu. Matou o menino e falou com a mãe: Deus mandou matar ele. Cuidado, hein? Esses camaradas são doidos, hein? Eles fazem algo contigo e falam que Deus mandou, hein? Aí o varão virou para a irmã e falou assim: Deus mandou unir o meu DNA com o teu. Hã? Eu vi essa conversa lá no outro estado. Deus mandou eu unir o meu DNA contigo, transfusão de DNA e unção. Terra! Aí a irmã falou: bora. Aí nasceu, né? Deus não é Deus de confusão. Se tu quer fazer essa tua confusão, faz, mas não põe o nome de Deus no meio, não. Amém? Entendido? Ah, pastor, quer beber. Se tu quer beber, Deus não mandou. Seja homem, seja mulher, assuma as suas responsabilidades. É fraqueza, só não fala que Deus mandou. Amém? Então vamos parar aqui. Não vai embora. Semana que vem tem um negócio fresquinho do céu para os irmãos. Não vai ser muito forte. Nossa Deus. Vai entrar em área de família. Os irmãos vão ver. Feche seus olhos. Deixa eu orar. Em nome de Jesus. A prioridade dessa igreja é que tu seja abençoado e tu possas crescer. No nome de Jesus. Senhor, neste momento eu quero orar a Ti. Deleforg mai jo remaia. Es no ho vachando. Es midio revog anderécia. Hel fro deleciando pro assaia. Que mundo goma nagasi de rebol de quem me negue a som de flow. Esnai remi que ouva sai de conde ramaia. Porque o teu Espírito ministra ao meu coração nessa noite. Ó Deus, que o Senhor tem trago a tua palavra com muito carinho para proteger alguns aqui, Senhor. Que por inocência estava vulnerável aos ataques do inimigo. Mas o Espírito Santo está ministrando ao meu coração nessa noite. Que Ele está trazendo proteção para a tua vida, meu irmão. Que Ele está trazendo proteção para a tua casa hoje. E o Senhor manda dizer: seja vigilante. Porque os dias estão próximos e o diabo está lutando. Lutando tanto e não aceitando. Que os dias estão próximos, ele está batalhando para tirar muitos do foco. Mas o Senhor manda dizer: quem ficar com a minha palavra vai receber a vitória. Quem permanecer na minha palavra, diz o Senhor, que é o fogo derramado. Espiu, cau, assiu e eu e calme rai. Vou e de reciu e cleo amal arraias.
Dabadasi ande fou equiu e réu aiando roa. Da flus de que amplou a maia nasce ande pai reva. Não será enganado, diz o Senhor, aqueles que permanecem na minha palavra. Um tempo está chegando em que muitos serão enganados, mas quem tiver na palavra do Senhor não será enganado. Antes há de arrancar a máscara do diabo, e aqueles que estão na palavra irão prevalecer e cantar o hino da vitória. Mas quem não está na palavra será destruído, quem não está na palavra será enganado. Mas eu louvo a Deus porque você está aqui para ser abençoado pela palavra, para ser protegido pela palavra, para ser próspero pela palavra, para ser cheio da palavra de Deus, para ser curado pela